O Dr. Ricardo Calil, médico veterinário, está aqui com a gente hoje na Rede Alesp para falar um pouco sobre a questão dos animais também, né? Nesse período de coronavírus. Doutor Ricardo, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rede Alesp de Comunicação. Vamos falar um pouquinho, então, da segurança, né, dos alimentos para os animais. Em tempo de pandemia, a gente falou há pouco, inclusive, com a Comissão de Defesa Animal lá da OAB São Paulo, sobre essa questão da doação de alimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso também, essa dificuldade, esse receio no cuidado dos animais. Bom, aí nós temos vários ângulos aí. Desde a obtenção, se nós formos falar, por exemplo, da questão da obtenção dos alimentos, nós vamos ter a questão industrial, né? A preparação desses alimentos, industrialização. Se nós formos falar, por exemplo, da distribuição de alimentos, nós vamos ter a questão de todos os equipamentos que servem para distribuir alimentos, né? E que, de alguma forma, podem comprometer a qualidade e segurança desses alimentos. Bom, nós estamos falando hoje da questão da pandemia, né? Que está trazendo à baila uma questão que eu considero extremamente importante, que é da contaminação dos alimentos, né? Fica aparecendo agora que, por causa do vírus e tal, então agora nós temos aí uma série de divulgações e propagandas, né, mostrando os cuidados higiênicos, lavar as mãos e tudo mais. Na verdade, nós no Brasil carecemos um pouco dessa noção educativa de que quando a gente está trabalhando com alimentos ou quando a gente está consumindo, manipulando, mesmo a dona de casa, né? Porque a dona de casa faz uma manipulação semelhante à que se faz num restaurante, num supermercado. Então, as pessoas tocam o produto, né? E colocam em bancadas, usam utensílios, e muitas vezes as pessoas esquecem da contaminação, porque eu até entendo que é difícil você ficar prestando atenção no inimigo que não é visível, né? Então, é sempre difícil isso para as pessoas que não estão acostumadas com microbiologia, né? Nós que estamos afetos a isso, na área médica e tal, a gente está acostumado com isso. Então, é óbvio que a gente tem mais sensibilidade. Mas, hoje a gente está vendo que não são só as pessoas da área de saúde que têm que estar preocupadas com contaminação, né? Todo mundo tem que se preocupar com isso, porque é uma forma de se proteger e, assim, proteger o próximo também, a sua família e a todos, né? Doutor, dá para a gente ter uma noção dos protocolos de higienização que, por exemplo, um frigorífico usa para o abate dos seus animais, até chegar ao açougue e, obviamente, chegar à mesa do consumidor? Tem como ter uma noção, por exemplo, o peixe? As pessoas falam, os olhos do peixe, você vê se ele está fresquinho ou não. Mas e a carne? Como é que a gente pode saber se ela realmente está mais fresquinha ou não? E também essa questão da contaminação de um modo geral, né? Bem, vamos para dar um exemplo, um frigorífico que abate, por exemplo, carne bovina, produz carne bovina. Então, normalmente nessas fábricas tem já um diferencial. O primeiro diferencial é o seguinte: essa indústria tem inspeção? Ela tem controle oficial? Ela tem controle de inspeção por médico veterinário? Se ela não tiver, ela entra no grupo dos clandestinos. E aí é um capítulo à parte. Aí tudo pode acontecer e o controle, inexiste controle de qualquer possibilidade de controle. Vamos falar então da indústria organizada, aquela que tem inspeção, respeita a legislação. Essa eu acho que é a que interessa para o consumidor, né? Basicamente, como proteção, né? Porque se ele compra produto clandestino, ele está totalmente
desprotegido, né? E muitas vezes ele não tem nem com quem discutir, porque ele compra um produto sem origem, sem nada. Se acontecer alguma coisa, ele não tem para quem reclamar porque não tem origem. Então vamos falar desse produto de origem. O produto de origem inspecionado, ele tem todo um cuidado, desde a obtenção, desde a chegada do animal no abatedouro, é aplicado todas as boas práticas com os animais, de manejo animal, para que esse animal possa ser abatido dentro das melhores condições, não sofrer, não ser judiado. Afinal de contas, esses animais são criados especificamente com a finalidade de produzir alimentos para o homem. Então, apesar disso, tem que haver o respeito e esses animais são abatidos dentro de um acompanhamento oficial. Então, o médico veterinário acompanha permanentemente. Uma coisa que as pessoas, de um modo geral, não acreditam é que na fábrica com inspeção federal não tem a equipe da inspeção lá. Então, eu diria o seguinte, no abatedouro com inspeção, todos os animais abatidos são inspecionados. Alguém pode perguntar assim, mas todos, sem exceção. Cada animal que entrar no abatedouro, no curral, ele vai ser examinado, primeiro vivo, e depois ele vai para a área de abate, aí ele é abatido e examinado. A rigor, a gente poderia considerar que, por exemplo, num abate de 200 cabeças de bovino, são feitas 200 necrópsias completas desses animais. Qual a finalidade disso? É buscar, encontrar patologias que eventualmente possam comprometer a saúde do consumidor. Paralelamente a isso, existe todo um cuidado de boas práticas de produção, de fabricação, de contaminações ambientais das pessoas, dos funcionários que trabalham, né, evitando que haja uma contaminação da pessoa, do funcionário, para a carne. Né? Então, todo esse ritual é diário, constante, enquanto tiver a fábrica funcionando, vai ter fiscalização do governo federal, feita pelo Serviço de Inspeção Federal. Existe também o serviço estadual e o municipal. Né? Eu estou falando do federal porque trabalhei muitos anos nesse serviço, né? Então posso dar o meu depoimento de um funcionário que trabalhou e acompanhou e pode atestar que isso é verdade. Nesse momento, o Conselho Regional costuma fazer então a fiscalização, mas como faz no caso de pandemia, né, que não pode ser feita essa fiscalização então em loco? Vocês têm feito de outra maneira ou têm feito ela normalmente? Não, veja, nos estabelecimentos abatedouros, eles estão funcionando porque tem que garantir o abastecimento da população. Então, nós temos equipes de médicos veterinários e agentes de inspeção que ajudam a fazer essa inspeção permanente. No caso do Conselho, por exemplo, o Conselho Federal, Regional, né, mas quem executa realmente a atividade operacional são os conselhos regionais. O que acontece? Ao Conselho não cabe exatamente fazer a inspeção. A inspeção cabe aos serviços de inspeção. Cabe ao Conselho fiscalizar a atividade do médico veterinário. Então, na verdade, o médico veterinário que está no serviço federal, ou no estadual, ou no municipal, que é concursado e tal, ele tem o seu ritual de trabalho e tem o seu sistema do próprio serviço público de fiscalizar a atividade. Porém, existem estabelecimentos que funcionam com responsável técnico. Um médico veterinário que é responsável técnico pela empresa. Ele tem que estar lá presente. O Conselho, então, visita essas empresas e vê se esse responsável técnico está presente ou não. E também, se por acaso a fiscalização passa num estabelecimento que está aberto, portas abertas, tem alvará, tudo, e não tem o responsável técnico médico veterinário, cabe a fiscalização do Conselho, autuar a empresa, comunicar aos órgãos de saúde e dar prazo para que essa empresa, então, contrate um responsável técnico médico veterinário para que ele possa trabalhar, porque assim dita a lei federal, Okay. que o estabelecimento tem que ter inspeção.
Tá ótimo. Senhor Ricardo Calil, médico veterinário e também presidente da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, muito obrigada pela sua participação e por dividir conosco o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Bom,